Então, vamos hoje, 1º de setembro de 2025, primeiro dia do mês de setembro, já estamos chegando perto da primavera, né? Muitas coisas boas aí se abrindo. A gente estava falando antes sobre se abrir, o processo de se abrir para a vida, né? Então, temos muitas coisas aí boas para a gente poder falar sobre isso, quando começa a primavera, principalmente. Bom, então, hoje sejam muito bem-vindas, bem-vindos, quem chegar depois, quem assistir esse vídeo depois. Hoje o nosso tema relações que nutrem, aceitar a prosperidade que vem das relações. Que aqui a questão mesmo é a gente aceitar. E, na verdade, essa prosperidade já existe, e quando a gente aceita, a gente se permite, a gente se abre, ou seja, a gente abre espaço para dar e receber. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso mesmo, né? Sobre esse abrir espaço para esse olhar essas nossas relações, nossos relacionamentos, como fonte de prosperidade. E prosperar é também viver relações que nos nutrem e fortalecem. Então, que relações são essas, né? Vamos deixar aqui para a gente pensar. Eu quando estava começando a elaborar esse tema, e aí eu comecei a refletir sobre as relações que me nutrem, porque é importante a gente parar para lembrar, reconhecer aquelas relações, aqueles relacionamentos que nos nutrem. E aí uma pergunta aí, quais os relacionamentos que eu tenho que me nutrem nas trocas diárias? Quais são aquelas que me nutrem, que eu me sinto nutrida, que eu também nutro, como dentro da família, ou seja, parcerias, ou amizades, ou clientes, ou colega de trabalho, vizinhos, quem mais, né? De tantas pessoas. Eu mesmo, até na rua que eu vou seguindo, sempre eu consigo dádivas de encontrar pessoas assim que a gente troca, e aí até no supermercado eu vou falando e conversando, e quando vai ver se deixar, aí a gente fica ali conversando e agradeço, né, de estar encontrando pessoas assim, dispostas, abertas para trocarem, para conversarem. Seja o gari na rua, que eu dou bom dia. Se alguém parar para falar alguma coisa comigo, aí pronto. Aí, se eu não tiver com foco muito no horário, que às vezes a gente está com objetivo no horário, mas quando eu estou ali bem mais tranquila em relação de tempo, mais aberta para fazer a leitura do oráculo da vida, porque tudo se apresenta mesmo, né, nas relações, nos encontros entre as pessoas. E quando a gente encontra alguém, a gente encontra com algo também dentro da gente. Não sei se faz sentido para você isso, mas observe, até mesmo coisas que não são tão boas que a gente encontra no outro, alguma coisa que a gente pode trabalhar na gente para que aquilo não tenha tanto impacto, ou para que a gente possa até sair, né, driblar, digamos assim, né, dar uma saída de qualquer negatividade, manter na nossa positividade, que é o estado de positividade que nos mantém conectados com essas relações que nutrem também, né? Então, você já sentiu a prosperidade que vem das pessoas com quem você se relaciona no dia a dia? Então, se pergunta aí se você já sentiu isso, assim, bem forte, e vai anotando aí as perguntas para a gente conversar nesse instante. Então, dedicar mais tempo às relações que nos nutrem é saúde mental, saúde emocional, pois estamos aqui para essa interação bioquímica de trocas infinitas que é incrível. As pessoas são como é, são como se fossem os átomos que se juntam para formar moléculas, sabe? Para mim, eu tenho essa visão de interação bioquímica mesmo, para juntar, para
compor coisas, e a gente só compõe coisas juntos, desde a hora que a gente nasce nesse planeta aqui, ou até antes de nascer, até o dia que a gente precisa de pessoas, a gente está interagindo com pessoas. Então, tudo que passa na nossa vida sempre tem a mão de pessoas, e muitas pessoas, se a gente parar para reconhecer e olhar, a gente vê quantas coisas infinitas que a gente tem para agradecer a muitas pessoas, e olhando novamente para aquelas relações que nutrem, quais são elas? Mas bora falar um pouquinho sobre o que é isso, como podemos nutrir, sermos nutridos nas relações, o que é isso, né? Nutrir é oferecer presença, atenção, reconhecimento genuíno e tantas coisas maravilhosas que a gente pode continuar aqui falando, assim como também ser nutrido é se permitir, em primeiro lugar, se posicionar para receber com dignidade, se permitir receber. E receber com dignidade é afirmar mesmo que o merecimento, né? Sem se sentir culpado, sem medo de dever algo em troca, porque pode acontecer alguma questão assim, mas se observar que existe algo assim, então vamos trabalhar essas crenças, porque as crenças que nos limitam, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas crenças, para a gente começar a mergulhar e trabalhar nessas crenças, porque agora, quais são as crenças que favorecem as relações, que nutrem? Quais são as crenças? O que é que você pode acreditar? O que é que você acredita que faz com que você realmente sinta que você atrai, você tem pessoas que nutrem? Por exemplo, eu mereço receber o bem, o melhor das pessoas que eu me relaciono. O que dou de coração volta para mim de formas melhores e diferentes. É uma outra crença. A vida é feita de trocas justas. Eu até citei uma crença aqui minha, que eu acredito que toda vez que eu vá sair para a rua, vou encontrar alguém que eu vou fazer trocas assim muito prósperas, de conversa, de ideias, né? E às vezes até em algum momento que eu não esteja tão bem, que quando eu saio, eu mantenho essa crença, ou seja, eu mantenho na positividade mesmo quando em alguma situação ocorre, que aí vem aquelas outras emoções que são importantes também, como a tristeza, e mesmo assim aí quando eu saio, as coisas mudam e aquela tristeza já encontra uma resposta, porque o que era que estava acontecendo para aquela tristeza, aquela emoção estava sinalizando, aí já vem um insight. Quando a gente está aberto para trocar, acontece isso. Agora, quais são as crenças que nos afastam das relações que nutrem? Porque o contrário das relações que nutrem são aquelas relações que sugam, né? As relações que podem estar sendo abusivas, talvez, né? Então, temos crenças que podem reforçar a atração dessas pessoas, e é muito importante a gente se conhecer para saber, será que eu estou mantendo alguma crença assim que atrai essas pessoas? Então, quais são elas? Eu coloquei algumas aqui também para a gente falar, como, por exemplo, eu preciso dar sempre mais para ser amada. Então, é uma crença que, de repente, você acha que pode estar precisando sempre dar mais, fazendo aquele esforço todo para ser vista, ser visto, e não é visto. Então, tem uma crença aí que aqui nessa frase pode traduzir de forma genérica, mas a sua crença, é bom você pegar a frase carregada que vem da sua crença, se tem alguma coisa em relação a isso. Outra crença é: se eu receber, estarei em dívida. Ou seja, é importante perceber, toda vez que você vai receber, o que, que você sente quando você recebe alguma coisa, quando alguém te dá alguma coisa. Tipo assim, ah, não, não precisava.
Ah, não precisa. Aí uma pessoa faz um elogio. Ah, não, que nada. É você. Ou seja, receba. Então, mas antes disso, observe. Por que que tem essa dificuldade de receber? Para depois você ir e receber mesmo. Então, é importante você saber por que que você não está recebendo. Quais são as frasezinhas, as historiazinhas que você cria para você mesma que está lá. Quais são elas? Então, essas histórias, elas são as geradoras de muita energia, que pode fazer com que você se atraia com situações. Então, outra crença é não tenho tempo para dar para outras relações, para novos relacionamentos. Então, é uma crença de escassez também, né? Não ter tempo é escassez. Enfim, são várias crenças, tá? Mas a gente vai começar a olhar para essas crenças para trabalhar, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o que Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica familiar, falou, deixou registrado muitas coisas, mas principalmente sobre a questão das trocas, né? Que a prosperidade no dar e receber, o fluxo entre a troca justa e generosidade. Então, Bert Hellinger nos ensina, por exemplo, o equilíbrio entre o dar e o receber é a base das relações maduras, ou seja, para a gente ter um relacionamento maduro, a gente tem a consciência do que a gente está dando, do que a gente está recebendo. Se a gente receber, ficar recebendo, a pessoa está me dando muito algo que eu sei que eu não estou nessa reciprocidade, então eu também preciso ficar atenta a isso, o que é que ela está me dando, como é, até mesmo o que ela está me dando, eu posso escolher receber, assim como também tem muito desequilíbrio na troca, não só pelo que você dá, mas também pelo que você recebe. É importante ficar atento a isso e você ir ficar nessa dança entre o dar e o receber, e você ver o que é que você quer continuar dando para manter essa relação. Então, ele fala também, né, que quando damos algo, despertamos no outro o desejo de retribuir. E aí essa dança continua. E quando é algo que a gente gosta, ou seja, que está dentro das relações que nutrem, então a gente vai querer, sim, manter essa brincadeira de dar e receber. E quando recebemos, somos chamados a devolver em medida semelhante. Então, quando a gente recebe coisas de pessoas, a gente sente, por exemplo, um vizinho te dá um bolo, né? Aí, pelo menos eu, né? Eu fico, poxa, eu vou devolver o vasilhame que ele me deu com bolo, então eu vou ver o que que eu posso levar, né? Também, não como dívida, mas assim, para retribuir aquele carinho. Aí eu vou ver o que é que eu também gosto de cozinhar, né? Aí eu fico pensando o que é que eu posso fazer, quando naquele dia que eu fizer tal coisa assim, legal, eu já penso logo em retribuir com aquele gesto de carinho. Não pela questão de dívida, mas pela vontade genuína. Isso sim é uma troca que prospera. Então, relações que prosperam quando esse movimento se mantém vivo e respeitoso, né? Sem cobrar, você não me deu isso, e aí tem também esse outro lado que a gente vê nas relações que não nutrem, mas aqui a gente vai focar nas relações que nutrem, porque a gente quer se conectar para ela, para a gente transbordar, mergulhar e transbordar em prosperidade. Quando a troca é justa, sentimos leveza, confiança, gratidão. Quando a gente sente que a gente está dando e recebendo de forma madura, né? E esse vínculo fortalece o fluxo do dar e receber, e esse fluxo da vida, ele circula e ele fica mais próspero. Então, quando há excesso de doação, sentimos desgaste, cobrança ou ressentimento. Então, fica assim, eu dei isso aqui, eu fiz isso pensando em receber tal coisa, e aí não tive,
né? Então, tem os ressentimentos também, que é importante a gente observar aquelas vozezinhas que estão lá no fundo, que são aquelas vozezinhas que criam as crenças, que fazem parte da nossa criação também, essas vozezinhas, e a gente perceber, pegar elas não como autocrítica, mas pegar com carinho, pegar essas vozes e transcrever e botar no papel para ficar claro. Pronto, então eu tenho aqui essa crença. Então vou me aprofundar. Como é que eu faço para trabalhar essa crença? Aí a gente já vai começar a falar sobre isso no próximo encontro. Quando retemos também demais, eu não vou dar isso, não vou dar aquilo, ficar contabilizando, né? Aí então fecha e aí o outro se afasta e o vínculo perde força também. As pessoas se afastam, né? Então, existem relações que nutrem na vida de cada um de nós. Aí você se pergunta: eu tenho relações que me nutrem? Tem. Todo mundo sempre tem um amor, alguém que ama e é amado, dentro da família, ou não, ou dentro da amizade e dos amigos, ou de qualquer outros locais, outras áreas, e até mesmo observar, porque tem pessoas querendo se aproximar muitas vezes de nós e a gente precisa abrir a porta. A porta abre de dentro para fora. Então, abrir a porta para a vida, abrir a porta para relacionamentos, que eu nem pensei que eu ia falar agora dessa porta aqui, isso foi algo do trabalho que foi realizado no sábado, e esse abrir essa porta realmente ficou muito forte, e eu estou ainda refletindo muito na minha vida o que é que eu posso ainda, qual a porta ainda na minha vida que está fechada por dentro, que eu quero abrir mais e mais, e eu convido também a qualquer um fazer o mesmo, porque a melhor coisa que tem é estar aberto para a vida, como a primavera que está para chegar, a rosa que se abre. E graças aos espinhos da rosa é que ela se mantém. E às vezes a gente fica na vida querendo só as coisas boas, mas as coisas não tão boas também tem um outro lado bom que, se a gente for olhar, tem um propósito. Mas, enfim, a gente está chegando aqui ao finalzinho da transmissão e eu quero compartilhar também com você. Assim, ontem eu estava na praia e eu estava observando um grupo de jovens jogando bola assim em círculo, bola em círculo. E eu estava achando interessante, e aí depois eu lembrei sobre esse tema de hoje, as relações que nutrem. E ali, para mim, estava o oráculo da vida me mostrando a relação deles, um do outro, a forma de jogar bola, com cuidado de jogar de um modo que o outro consiga pegar. E quando um não conseguia, todos lamentavam, mas lamentavam e pegava, dava a bola de novo para ele jogar, e aí nisso ficou muito tempo, e até em algum momento teve dois jogando, um para o outro assim, e o sol, o pôr do sol estava em frente, ficou assim, eu não vou tirar uma foto disso agora, porque o mais importante é eu viver isso. Então, ali estava acontecendo uma magia para mim, que eu achei interessantíssimo, o quanto que a gente está disposto a jogar essa bola para o outro, de um modo que o outro consiga pegar, e se não pegar, dá aquele lamento, tudo bem, mas bora seguir de novo. Vamos pegar a bola de novo, vamos trocar. Eu dou a bola bate lá, depois volta. Então, o que eu dou para a vida me retorna. Né? Tudo que a gente dá, a vida retribui e transfere. É incrível. E mesmo quando a gente, não sei se você vai fazer sentido para você, mas para mim faz super sentido quando eu dou também, que eu percebo que eu acabei dando a mais, e aí vi que também não era para continuar em alguma relação que não nutria, depois em uma outra relação eu acabei recebendo as coisas que eu tinha dado, e é mais ou menos assim que acontece. Bom, então, caminhar para essa dança da vida, né? Dessa bola, de jogar bola com o outro, fazer tudo de coração, sem cobrança oculta, e se perceber alguma cobrança oculta, a gente já vai trabalhando, vendo quais são as crenças,
reconhecer o que já foi dado, o que foi recebido, é muito importante esse reconhecimento. Agradecer e, se necessário, devolver algo, um gesto, uma palavra, uma presença, uma atenção, e abrir espaço para que o outro também contribua, ou seja, aí vem de novo a questão da porta. Se eu manter a minha porta fechada, o outro não vai receber, eu não vai querer me dar, eu não vou querer receber, então eu abro a minha porta para receber. Então, aqui o convite para mim, para você, é de a gente abrir essa porta para dar e receber. E essa porta, quando eu falo, essa porta simbólica, é a nossa porta do nosso ser, que às vezes a gente se tranca no nosso mundo pessoal. E quando a gente se tranca nesse mundo pessoal, nesse mundo invisível, então a gente não estabelece essas trocas com o outro. E nós não estamos aqui no planeta para vivermos isolados, fechados, com essa porta fechada. A gente está aqui nesse planeta para a gente reconhecer que as relações nutrem, que cada relação, mesmo aquelas que não nutrem de uma forma que a gente gostaria, traz com certeza alguma experiência para que a gente possa vencer na vida, né? Bom, então vamos para a parte da poesia, que é um momento também sistêmico para internalizar. E quando cada pessoa vai acompanhando a leitura, também é em primeira pessoa. Eu honro o que dei, eu reconheço o que recebi, deixo ir o que não é meu. Eu permito vir o que me pertence. Abro espaço para relações onde a vida circula em harmonia, como um rio que encontra sempre o mar. Me reposiciono no meu lugar, onde o dar e o receber dançam em equilíbrio e a vida floresce em parceria com o universo. Então é isso, finalizamos com a poesia, vamos encerrar aqui a gravação e vamos agora bater um papo sobre o que foi conversado aqui, o que foi trazido.